Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O áudio-vídeo que desejamos apresentar é um assunto muito interessante, pois nos traz informações a respeito, ou seja, a introdução ao estudo da doutrina espírita. Esse texto foi codificado por Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi um educador francês que codificou o espiritismo, nascido em 1804 e falecido em Paris em 1869 de um aneurisma, deixando um legado de obras que explicam a imortalidade da alma e a reencarnação, vendo a morte como uma passagem para a liberdade espiritual, não um fim, consolidando uma doutrina que influenciaria fortemente o Brasil. Passamos a apresentar esse texto que nos favorece informações de cunho filosófico e no mínimo muito interessante. Resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Os seres que se comunicam chamam a si mesmo de espíritos. Pelo menos alguns, declaram que já viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual assim como nós constituímos o mundo corporal, enquanto estivermos encarnados. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos de maiores importância da doutrina que os espíritos nos transmitiram, para que possamos responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E quais são as observações contidas dessas informações e conceitos apresentados? Vejamos bem e prestemos bastante atenção. Eterno. Não tem começo nem fim, existindo fora do tempo. Imutável. Não sofre alterações, permanecendo sempre o mesmo. Imaterial. Não possui corpo físico nem matéria, sendo espírito puro. Único. Existe apenas um Deus, não havendo outros deuses ou divindades. Todo-poderoso. Detém todo o poder e controle sobre o universo. Soberanamente justo. Sua justiça é perfeita, sem qualquer sombra de parcialidade. Bom. Sua natureza é essencialmente boa, e suas ações são sempre direcionadas para o bem. Deus é o Criador do universo que abrange todos os seres animados e inanimados e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou material e possuem corpo físico. Os seres imateriais constituem um mundo invisível ou espiritual. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, primitivo, eterno, que já existia e que sobrevive a tudo. O mundo físico é apenas secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos vestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres que possuem corpo físico, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo físico somente seu envoltório. A informação que se segue é a respeito do humano, ou seja, da mulher e do homem. Vejamos que legal. O humano possui 3 essências. Primeiro, o corpo físico ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceira, a ligação ou o fio que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. A ligação que une o espírito ao corpo ou perispírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade.
Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem, são os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, à falta do amor, à inveja, o ciúme, o orgulho, etc., e se comprazem na ausência do bem. Nesse número há os que não são nem muito bons, têm ausência do bem proceder, antes perturbadores e intrigantes que se afastam do bem, a malícia e a inconsequência parecem ser as suas características, são os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta, é uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova experiência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo durante o qual permanecerá no estado de um espírito desencarnado que se encontra no período entre duas encarnações, ou seja, entre duas existências corporais aos quais chamaremos espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e toda a ausência do bem que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas paixões inferiores e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros aproxima-se dos espíritos não puros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita, estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou não bem explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os não bons nos convidam para estados equivocados de conduta. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou não boa que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as não boas e as boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou não amigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos,
informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos não superiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem não bons instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras grosseiras ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons e os não bons espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior, seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos não evoluídos, ao contrário, é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira, se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para a nobre conduta e o bem proceder em todas as obras a realizar. A moral dos espíritos que exercem liderança e poder dentro de sua respectiva linha ou falange espiritual, se resume, como a do Cristo nesta máxima evangélica, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas que não possam ser corrigidas, que não possam ser apagadas pela volta ao aprendizado não entendido. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências, que lhe permitem avançar, segundo o seu desejo e os seus esforços, na via do progresso, em direção à perfeição que é o seu objetivo final. Este é o resumo que apresentamos da doutrina espírita, como ela informa e aparece no ensinamento dos espíritos sábios e benevolentes, contidos no Livro dos Espíritos. Assim, encerramos as reflexões com os desejos de paz e bem.